sua aula de colocação pronominal. Bem, o que é certo dizer? Ele me viu na festa ou ele viu-me na festa? Adriana me chamou para sair ou Adriana chamou-me para sair? E aí? O que é certo? Está certo dizer te amo? É lindo, mas está certo? Então é sobre esse tipo de construção que nós vamos falar nessa aula. Aliás, já adiantando, tanto faz, tá? Você pode dizer assim, ele me viu na festa, como você pode dizer, ele viu-me na festa. As duas estão certas. Adriana me chamou para sair, Adriana chamou-me, as duas estão certas. Só que dizer te amo sem colocar o eu antes, né? Não pode não. Você fala te amo, você está fazendo a próclise no início da oração, que é uma das proibições em colocação pronominal. Em colocação pronominal, eu ensino alguns mantras. Os alunos que me conhecem, agora você também já vai saber isso, os alunos sabem que eu adoro mantras em colocação pronominal, que ajudam você a memorizar. Então, quando eu terminar essa aula, quando eu terminar a teoria, eu vou ficar repetindo com você alguns mantras e você vai desligar o vídeo e vai ficar repetindo de maneira que você vai internalizá-los e vai ser a melhor forma. Por quê? Porque quando você trabalhar com uma questão de colocação pronominal, você não vai ter a dificuldade que eu vejo que a maioria aí tem. Eu percebo que em colocação pronominal os alunos eles acabam aprendendo além do necessário. Já vi livros com 20 dicas de colocação pronominal. Deus me livre, sai pra lá, nem pensar. Em colocação pronominal, você tem que saber 6 coisas. 6 coisas. Olha só. 6 coisas. Que 6 coisas são essas? Vamos ver? São 3 proibições, uma regra e 2 exceções. Antigamente eu dizia só uma exceção, porque eu não via nas provas a segunda exceção, mas agora são 2. Repito, já foi até mais fácil, era só uma exceção que caía em prova, mas agora caem 2. Então são 3 proibições, uma regra e 2 exceções. Você tem que saber 6 coisas de colocação pronominal. Tá? Então é de olho nisso que você vai aprender essa teoria agora, que é muito simples. Vamos lá. Entenda que você está na aula de colocação dos pronomes oblíquos átonos. Então você está aprendendo a colocar o pronome na posição correta. Entenda que são só esses pronomes que estão sujeitos às normas de colocação pronominal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: são só os átonos que obedecem a regras. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos. Só esses pronomes é que estão sujeitos a regras de colocação. Os outros, que são os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, não, eles podem ser colocados em qualquer lugar da frase. Então você já tem que começar entendendo que pronomes você está estudando. Você está aprendendo a posicionar os pronomes oblíquos átonos, tá? Bem, primeiro, antes de eu mostrar as 6 coisas que você tem que saber, eu quero que você conheça essa nomenclatura. Nós vamos usar esses nomes agora na teoria. São 3 as possíveis posições de um pronome na frase, tá? São 3. Ênclise. O que é ênclise? Ênclise, quando o pronome vem após o verbo. Ajudei-o naquela tarefa difícil. Isso é ênclise. Toda vez que o pronome vem enclítico ao verbo, ele se liga ao verbo por meio do hífen. Ajudei-o. Depois, próclise, quando o pronome átono aparece antes do verbo. Quando ele vem antes do verbo é próclise. Olha, ele se manteve calmo. E mesóclise, quando o pronome átono aparece no meio do verbo. Como assim no meio? No meio quer dizer entre o radical e as desinências. Isso é no meio, tá? Exemplo, dar-te-ia a minha vida. Isso é mesóclise. Quando o pronome vem no meio do verbo, ele está mesoclítico ao verbo. Agora um detalhe importante que eu quero que você anote aí.
A mesóclise, ela só é possível com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Somente com esses tempos, com esses dois tempos, pode ocorrer mesóclise. Então, anote aí, por favor. Somente nos futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. Então, dar-te-ia, futuro do pretérito. Dar-te-ei, futuro do presente, somente com esses tempos, tá? Bem, então agora que você já sabe as três possíveis colocações, próclise, mesóclise e ênclise, sabe também que a mesóclise só ocorre com verbos no futuro. Agora, nós vamos começar a estudar a colocação pronominal de uma maneira muito mais lógica do que a que me ensinaram. Eu me lembro de que eu ficava decorando 50 e tantas regras. Na verdade, você tem que começar pelas proibições. Em colocação pronominal, toda vez que te derem uma frase, toda vez que vier uma questão na frase, a banca perguntar assim, a frase está correta? Houve erro quanto à colocação pronominal? Você vai partir do seguinte princípio. Você vai olhar para a frase e vai perguntar, alguma proibição? Não. Se não houver, você vai ficar repetindo comigo. Aliás, esse é o primeiro mantra da aula. Repita comigo. O que não é proibido está correto. Por exemplo, na frase, ele deu-me um presente. Então essa é uma frase, ele deu-me um presente. Aí você olhou para a frase na prova e pensou assim, caramba, isso tá estranho, ele deu-me. Eu não falaria assim, eu falaria ele me deu. Tá, mas aí você tem que ter frieza na hora de resolver a questão. Você vai pensar, peraí, é proibido? Não, porque só há 3 proibições e você vai estudar comigo agora. E você vai ver que não há nenhuma proibição. Não é nenhuma das 3 proibições. Então, você vai se lembrar dessa dica. O que não é proibido está correto. O que não é proibido, repita comigo. O que não é proibido está correto. Por isso que você tem que começar aprendendo as 3 proibições. Partindo-se do pressuposto de que o que não é proibido está correto. O que não é proibido está correto. Quais são as 3 proibições? Vamos lá. 3 proibições. Primeira. É proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. Não posso dizer me empresta um lápis. Está errado. Proibição. Aí, vale a pena saber que isso só é permitido na informalidade. É permitido. No uso coloquial da língua. Aliás, né, aqui entre nós, ficar fazendo ênclise é chato pra caramba. Eu sou uma que evito pra não sofrer bullying, ainda mais sendo professora de português, a tendência é as pessoas não quererem falar comigo, não quererem se soltar. Se eu começar a usar ênclise, então eu não vou ter amigos. Isso é um fato. Então eu não vou ficar aqui, olha, empresta-me um lápis. Não. No uso coloquial da língua, na linguagem falada, é permitido, me empresta um lápis. Mas na hora de escrever, no uso formal da língua não pode não. Aí tem que ser mesmo ênclise. Então é proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. O que mais? Vamos lá. É proibido colocar, segunda proibição, lembra que são só 3, né? Segunda proibição, é proibido colocar após futuros. Emprestarei-te um lápis. Isso é proibido mesmo. Nem coloquialmente você pode falar assim. Então você vai ter que dizer emprestar-te-ei. Porque pense comigo, olha. Você vai ter que falar emprestar-te-ei. Pense comigo, se você não pode iniciar a oração com pronome, se você não pode colocar após futuro, então você terá que fazer mesóclise, emprestar-te-ei. Tá bom? Essa é a forma correta. Tá, e é proibido também colocar após particípio, isso é proibido. Então, você não pode dizer tinha emprestado-lhe. Ênclise é o particípio, isso aqui é particípio. Essa terminação DO. Aí, essa frase, para ficar correta, você poderia fazer assim, olha. Tinha-lhe emprestado. Tinha-lhe emprestado um lápis. Tudo bem? Você está fazendo agora a forma correta,
Você não pode colocar o pronome, então, enclítico. Nesse caso, você vai ver se lhe está com próclise ao emprestado. Está proclítico. Como são dois verbos, você também poderia fazer assim, olha, uma outra forma. Tinha-lhe emprestado. As duas estão corretas. Mas, ao colocar o hífen, ele fica com ênclise ao verbo. Entendeu? Tinha-lhe. Então, tanto faz. Você pode dizer tinha-lhe emprestado ou tinha-lhe emprestado. Tudo bem? Bom, vamos lá. Adriana, por que eu tenho que saber mesmo essas proibições? Repita comigo. O que não é proibido está correto. Então, qualquer outra frase que você receber, a banca perguntou, está certo? Você vai perguntar, é proibido? Aí você vai lembrar, só há 3 proibições. Início de oração, após futuros e após particípio. Se não for proibido, estará correto. Bom, lembra que eu disse que eram 3 proibições, olha só, 3 proibições. Agora nós vamos ver uma regra. São 3 proibições e uma regra. Vamos ver a regra, a única regra, só existe essa regra. Essa é a regra. Escreva bem grande assim, ó, regra geral, é a única regra. A regra é, havendo palavra invariável antes do verbo, a próclise é obrigatória. Repita comigo. Palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. O que quer dizer isso? A palavra invariável é aquela que não varia. É aquela que não se flexiona, é aquela que não vai ao feminino, que não vai ao plural, que não varia. Toda vez que houver uma palavra invariável e houver um pronome, e houver o verbo, essa palavra invariável, ela vai atrair o pronome, que ficará obrigatoriamente antes do verbo. Dizer que palavra invariável é palavra atrativa é o mesmo que dizer que a palavra invariável atrai, então, um pronome para antes do verbo. A próclise é a única opção quando há uma palavra invariável. Exemplos, veja só comigo. Nessa frase, quem o ajudou? Vê, esse quem é uma palavra invariável. É um pronome indefinido, é um pronome interrogativo. Ele está atraindo o outro pronome aqui, que vai ficar obrigatoriamente antes do verbo. Então, tem que ser quem o ajudou. O que eu quero dizer é que seria erro dizer, falar assim, olha, quem ajudou-o. Estaria errado, esse quem atrai o o. A próclise é obrigatória. Veja mais um exemplo. Não me viu. Esse não é uma palavra invariável. Palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável atrai o pronome me, que fica, então, obrigatoriamente antes do verbo. Seria erro dizer não viu-me. Seria erro. Depois, para me enviar. Esse para é uma palavra invariável, é uma palavra atrativa. Adriana, como assim, minha filha, palavra atrativa? Porque atrai o pronome me, entendeu? E como assim, Adriana, invariável? Porque não varia, isso é uma preposição, não varia, não há feminino, não há plural desse para. Então, esse para atrai o me, que fica, então, antes do verbo. Então, esse outro mantra que eu te ensinei, você já aprendeu 2 mantras comigo agora, não foi? Você aprendeu o que não é proibido está correto, o que não é proibido está correto. Agora você está aprendendo um outro. Palavra invariável é palavra atrativa. Adriana, palavras atrativas, você acabou de me dizer, são aquelas palavras que atraem o pronome, não é? É. Quando as palavras atrativas aparecem, a próclise é obrigatória. Elas fazem com que a próclise seja obrigatória, tá? Aí você deve estar aí querendo me perguntar, mas Adriana, você tem uma listinha de palavras atrativas que sejam pedidas muito em prova? Tenho. Advérbios são palavras atrativas. Quando aparecem antes do verbo, eles atraem o pronome que fica com próclise obrigatória. Que mais?
Mais exemplos, Adriana, eu queria mais exemplos de palavras invariáveis, palavras atrativas. Vamos lá. Pronomes. Olha, os pronomes que atraem são os indefinidos. Nada, tudo, alguém, ninguém. Os pronomes interrogativos, quem aparece muito em prova. Os pronomes relativos, que, cujo, todos os pronomes indefinidos, todos os pronomes relativos, interrogativos atraem. Que mais? Preposição. As preposições são palavras atrativas e as conjunções subordinativas. Como assim conjunções subordinativas? Quando, embora, já que, visto que. Você vai estudar comigo já as conjunções subordinativas. Vai ficar melhor, mas eu queria que você tivesse essa lista em mente, porque são elas que são bem pedidas em prova. Ou seja, quando essas palavras aparecem, a próclise é obrigatória. Tá bom? Agora eu quero que você volte comigo. Agora sim você entendeu a regra. Palavra invariável, próclise obrigatória. Lembra que eu disse a você que eram 3 proibições, uma regra e 2 exceções? A primeira exceção está aí, veja só. Está como caso especial. Primeira exceção. Bem, dê uma olhada nesta frase que eu coloquei aqui, ó, para me enviar. Tá vendo essa frase? Esse para é uma palavra invariável, né? Aí você entendeu por que houve a próclise, né? Porque se para atraiu o pronome me. Tá, só que aqui nesta frase vai incidir a exceção. Sabe por quê? Porque este verbo enviar, ele está no infinitivo. E quando o verbo está no infinitivo, a ênclise está sempre certa, mesmo havendo palavra invariável antes do verbo. Por isso que é uma exceção. É uma exceção à regra. Porque, segundo a regra, quando há uma palavra invariável, próclise obrigatória. Foi isso que você aprendeu comigo, né? Palavra invariável, ela atrai o pronome que fica obrigatoriamente antes do verbo. Só que, como o verbo está no infinitivo, eu também posso. Não é que seja Olha, eu quero que você preste atenção que eu vou falar, porque muita gente tem essa dúvida sobre o que eu vou falar. Eu já estou antecipando uma dúvida que você pode ter aí, olha. Não quer dizer que com infinitivo só possa ser ênclise. Ah, Adriana, infinitivo é sempre ênclise. Não, é que infinitivo é exceção. Ele aceita sempre ênclise, mesmo havendo uma palavra invariável. Com palavra invariável só pode ser próclise, mas com infinitivo eu também posso ênclise. Infinitivo sempre aceita ênclise. Veja o exemplo. Para enviar-me. Tá certa a ênclise. Tanto faz, ó. Ou eu digo para me enviar, ou eu digo para enviar-me. Por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Após infinitivo, sempre certo o uso do pronome oblíquo átono, mesmo aparecendo palavra atrativa antes do verbo. Mesmo aparecendo esse para, o que seria o que faria com que a próclise fosse obrigatória, eu, como tenho um verbo no infinitivo, eu também posso ênclise. Outro mantra que você vai ficar repetindo agora comigo é: infinitivo sempre aceita ênclise. Infinitivo sempre aceita ênclise. Infinitivo sempre aceita ênclise. Palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. O que não é proibido está correto. O que não é proibido está correto. 3 proibições, uma regra, 2 exceções. Cadê a segunda exceção, hein? Segunda exceção, ela tem caído em prova. Eu quero que você anote aí, tá? Antigamente não caía, não. Então escreva aí. Segunda exceção. Segunda exceção quer dizer o seguinte, olha. Com conjunções coordenativas, eu posso
próclise ou ênclise. Peraí, Adriana Figueiredo, não estou entendendo por que isso é uma exceção. Pelo seguinte, olha, as conjunções coordenativas, vou te dar um exemplo. Ele chegou tarde, porém, a encontrou. Isso aqui é uma conjunção coordenativa. Você vai estudar isso um pouquinho adiante comigo no curso, tá? Mas é importante você já conhecer. Então, assim, teoricamente, sendo uma conjunção coordenativa, não é uma palavra invariável esse porém? Então, se eu fosse seguir a regra, né? Palavra invariável é palavra atrativa. Só poderia ser isso, seguindo a regra, né? Entretanto, como é uma conjunção coordenativa, eu tenho aqui a exceção. Eu também posso falar assim, ó, ele chegou tarde, porém, encontrou a. Tanto faz. Então, eu posso dizer, porém, a encontrou, eu posso dizer, porém, encontrou a. As duas opções estão corretas. O que você precisa entender é o seguinte, é uma exceção, por quê? Porque é uma palavra atrativa e, teoricamente, só poderia ser próclise. É uma palavra invariável, ela teria que atrair o pronome. Mas como é uma conjunção coordenativa, o que você vai estudar comigo, nas conjunções coordenativas, você vai estudar, são as aditivas e, não só, mas também, nem, adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, as conclusivas, logo, portanto, por conseguinte. E outra coisa que eu já quero que você vá concatenando aí, são só as coordenativas que são exceções, que admitem as duas posições, próclise ou ênclise. As subordinativas, que você vai estudar já já, embora, conquanto, ainda que, posto que, as subordinativas, com elas a próclise é obrigatória, porque elas são palavras atrativas, aí você vai seguir a regra geral. Qual é a regra geral mesmo, hein? Palavra invariável é palavra atrativa. Tá, Adriana, entendi. Palavra invariável é palavra atrativa. Quando houver uma palavra invariável, a próclise será obrigatória. E eu só tenho duas exceções para isso. Quais são as exceções? Primeira exceção, se houver uma palavra invariável, mas o verbo estiver no infinitivo, eu posso as duas, próclise ou ênclise. Se houver uma palavra invariável, mas essa palavra invariável for uma conjunção coordenativa, isso também é uma exceção, eu posso a próclise ou a ênclise, tá bom? Lembra que eu disse que eram 6 coisas? Pronto, você já aprendeu as 6 coisas. E você vai terminar essa aula repetindo comigo os mantras. Palavra invariável é palavra atrativa. Eu tenho que saber 6 coisas de colocação pronominal. 3 proibições, uma regra, 2 exceções. Infinitivo sempre aceita a ênclise. Infinitivo sempre aceita a ênclise. O que não é proibido está correto. Em colocação pronominal, o que não é proibido está correto. Fechou. Daqui a pouquinho eu volto com mais. Aliás, desligue seu vídeo, faça os exercícios que vem a seguir. Repetindo os mantras. Coisa de maluco isso, né? Repita os mantras e, paralelamente a isso, faça os exercícios. Já volto com a correção. Até já.